Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra gente falar de Olimpo, que não dá nem pra dizer que é a elite espanhola, porque a elite é espanhola, né? Mas a Espanha nos presenteou aí com outra série teen, que tem aí uma proximidade narrativa com a elite, né? Por causa do estilo, da dinâmica dos personagens e tudo mais, e o fato de envolver uma galera que tem grana e tudo, mas é uma série que se passa majoritariamente num centro de alto rendimento esportivo, onde jovens estão treinando ali pra conseguir vagas nas Olimpíadas e coisas assim, né? Tem ali um time de rugby. E aí, nossa protagonista, interpretada pela Clara Galle, ela vive a Amaya, né? E ela é da equipe de nado sincronizado. E a coisa é que tudo parece muito perfeito, né? Até que um dia a dupla dela, que tava sempre meio que atrás dela, assim, tipo, a dupla dela não era tão boa quanto ela, né? Que é a Núria. Ela, um belo dia, acaba dando mais piruetas embaixo d'água do que a própria Amaya conseguia. E aí ela tem uma parada cardiorrespiratória. Então a Amaya começa a ficar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, e a galera tá se dopando. E aí, né, que basicamente a história se desenrola porque a história gira aí em torno dessa marca chamada Olimpo, que vai patrocinar os jovens e todos querem esse patrocínio, até porque atleta, gente, não ganha muito dinheiro não, tá? Pelo menos, quer dizer, né? Eu ia dizer pelo menos não aqui no Brasil, eu sou considerada brasileira. Só que assim, de onde vem a maior fonte de grana dos atletas, normalmente, é de patrocínio, né? Então todos eles queriam esse patrocínio do Olimpo, né? Que ia patrocinar 4 jovens ali da escola, né, do centro de alto rendimento. E aí, todos eles começam a querer e tudo. Só que é uma batalha da Amaya meio que desconfiando desses caras e do que estava acontecendo. Então, nós temos ali as questões, obviamente, pessoais da Amaya, né, porque ela tem uma mãe muito exigente, isso é de praxe, né? Toda série que tem atleta tem a mãe que é uma pentelha. E aí, a mãe dela é muito exigente, ela tá numa situação ali meio que a gente chama de sinuca de bico, né? Que ela se sente culpada pelo que aconteceu com a companheira dela, só que ao mesmo tempo ela sabe que ela não tem culpa que alguma coisa aconteceu ali, entendeu? Então tem toda essa questão. E também tem ela ali tentando entender o que tá acontecendo com os jovens, né, ali do centro. Temos também outros protagonistas. A maior protagonista é ela, de fato, mas temos outros protagonistas como a Zoe, que é uma jovem que é convidada ali, né, para o centro de treinamento e para ser atleta de heptátulo, que é um tipo de prova do atletismo, né, onde a gente tem 7 modalidades, assim, não é que nem o triatlo e pentatlo, é majoritariamente prova, quer dizer, são só provas de atletismo, né, e aí tem arremesso de dardo, arremesso de peso, 100 metros com barreiras, daí tem 400 metros rasos, enfim, são várias modalidades ali dentro, tem salto em distância também, altura, são várias modalidades dentro do atletismo, assim, né, e daí tem atletas também que competem individualmente em cada uma dessas modalidades, mas no caso dela seria para competir no heptatlo. E aí ela é a Zoe, né, ela também é uma atleta prodígio, só que ela meio que não quer muito treinar, ela tem trauma ali por causa de um acidente. E temos também o Rocky, o Rocky e o Christian, na verdade, né? O Christian é o namorado da Amaya, e o Rocky, ele é também ali da equipe de rugby, e ele é homossexual, e ele vive esse dilema ali, né? Porque você ser atleta e você ser gay, ainda mais num esporte tão masculinizado, assim, né? Tão heteronormativo como o rugby, que é tipo um futebol americano, tipo um basquete, é muito complexo, né? Você ser homossexual no meio do esporte é complexo, e daí num esporte assim tão hétero é muito mais complicado, né? Assim, você sabe de pouquíssimos casos de jogadores, por exemplo, de futebol que são abertamente homossexuais, né? Então é uma coisa muito intrínseca, assim, então eu acho que é um tema importante a ser abordado ali dentro da história também. Bom, o que eu achei... Bom, como vocês puderam ver no título, o review é sem com spoilers, né? Quando eu chegar na parte de spoilers do final, eu vou avisar vocês, né? De quando eu for falar aí do final, mas por enquanto, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre o que eu achei da série. Sendo muito sincera, eu não acho que eu criei expectativa nenhuma, tá? Tipo, eu tava esperando uma coisa que fosse uma galhofa, assim, eu não tava... Apesar de que a gente tem que conversar aqui, a gente tem que concordar que Elite, a primeira e a segunda temporadas, são muito boas, tá?
são ótimas. A série foi desandando depois daí, entendeu? Porque a primeira e a segunda são, olha, realmente interessantes, intrigantes. Tem uma trama boa, um plot bom, dá a impressão de que os criadores tinham pensado nas 2 primeiras temporadas, e daí eles não esperavam que fosse renovar tanto, e daí eles foram se perdendo aí no personagem. Mas, enfim, né, a gente tem aí uma série que ela traz tramas que a gente já viu em outras séries que tem atletas como protagonistas, assim como eu comentei, sempre que tem uma atleta, principalmente uma mulher, tem uma mãe pentelha por trás ali, incomodando e pentelhando e traumatizando a menina. E aí a gente tem muitas cenas, né, de sexo, né, porque é uma série espanhola e normalmente isso acontece. Sendo muito sincera, eu acho que a intriga da questão desse Olimpo e do que tá acontecendo com os jovens, né? Será que tem algum doping, alguma coisa? E o fato da protagonista desconfiar disso e querer entender e tal. É uma boa trama. Pra mim é interessante, eu fiquei muito curiosa com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me estressei um pouco com a série em alguns momentos que, tipo, cara, eles estavam mais preocupados em se pegar do que em treinar. Ou em outras coisas, tipo, por exemplo, cara, a galera do time de rugby se metendo nos rolês da galera ali do nado sincronizado, entendeu? Mano, cada um vai cuidar do seu quadrado, entendeu? Cada um vai pro seu buraco ali, cuida do seu próprio esporte. Os caras se matando ali no campo, em vez de se preocupar com os BO deles ali, eles estão se preocupados com os BO dos outros. Porque são amigos, mas, gente, eles estão ali, eles são aspirantes, né? Eles querem conseguir essa carreira de forma definitiva. Eles têm que se preocupar mais com o rolê deles profissional do que com esses negócios de picuinhos com os outros, entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Só que, ao mesmo tempo, eu reconheço que se não tivesse isso, meio que não ia ter série, né? Porque a série é sobre essa dinâmica ali entre os jovens desse lugar e tal, como eles convivem, como é a amizade deles, como são as relações entre eles. A gente tem ali, ao longo da série, várias romances que vão e voltam, né, e pessoas se entendendo, se descobrindo, e enfim, né, então é uma série que aborda muito isso, toda essa vivência, e eu, ao mesmo tempo que eu acabei de reclamar, né, sobre todas essas picuinhas, eu acho que é interessante eles trazerem esse por trás, assim, né, de tipo, como eles se relacionam e tudo. Sempre falam, né, que Vila Olímpica é uma coisa, né, tipo... Então, né, eu não sou atleta, não posso opinar, mas, então, assim, talvez isso seja muito mais próximo da realidade do que a gente imagina, né? Só que eu não retiro o meu comentário sobre eles ficarem se metendo uns nas modalidades dos outros. Isso eu tenho certeza que não acontece na vida real. E, cara, me incomodou, sabe? Só que as relações interpessoais deles ali, os namoros, as amizades, as brigas e tudo, acho que, beleza, tipo, faz sentido pra série. Muito provavelmente é próximo da realidade, dependendo, né, da situação. Então, acho ok. Cara, é uma série que eu fiquei entretida. Eu, particularmente, não sei se esse mistério do que é esse Olimpo e o que tá acontecendo com eles, eu não sei se é tão cativante assim quanto seria, por exemplo, se tivesse acontecido uma morte, que nem acontece em Elite na primeira temporada, né? Talvez isso instigue mais o espectador a ficar mais preso na história, né? Mas a gente tem que também, né, aceitar que não é toda a série que vai, sei lá, ter uma morte no primeiro capítulo e daí depois tem que descobrir o que aconteceu ali, né? Eles trouxeram uma polêmica logo no primeiro capítulo, que foi o que aconteceu com a Núria, mas a gente tem ali basicamente essa dúvida ali, né, desses jovens. É muito louco, porque eles não têm muito em quem se amparar, né, eles não sabem bem quem tá do lado deles, então traz essa complexidade ali pra essa reação, né, que eles têm com relação às coisas que estão acontecendo. É uma série que tem bastante potencial de renovação, eu acredito que é bem possível que eles vão renovar. Nós temos jovens atores bons, a série é composta de vários bons jovens atores, é bem interessante, inclusive, pra Espanha mesmo, garimbar aí novos talentos, né, com relação às suas próprias produções audiovisuais. Então, assim, é uma série muito bem feita, tá? Assim, tipo, ela tem uma direção bonitinha, assim, tem uma cena assim, parece um clipe, sabe? É uma série bem feita, o lugar onde eles gravaram é legal. Eu achei a série com uma produção interessante, deu pra ver que os atores se prepararam muito bem pros papéis, assim. Gente, a Clara tá fantástica, assim, você acredita perfeitamente que ela é uma atleta, né, ali. Ela tá com um físico de atleta, ela tem a flexibilidade de atleta, né? A gente tem cenas dela ali, tipo, se alongando e tudo, nossa. Então, de um modo geral, eu achei a produção bem interessante, assim, sabe? Eu acho que ela poderia trazer algumas tramas um pouco mais cheias, assim, com mais coisas ali acontecendo e tal, mas eu acredito que abrangeu várias situações que a gente vê aí no esporte, principalmente entre jovens que estão iniciando ali, né, essa vida
profissional, né, de atleta profissional. Eu queria falar da série com spoilers agora, eu vou falar do final, então se você ainda não assistiu, dá uma chance, eu acho que é uma boa aposta da Netflix, eu acho que ela veio realmente para substituir Elite, eu acredito que ela tem potencial de ser renovada sim, mas eu não acho que ela tem todo o tempero que Elite tinha na primeira temporada. Também Elite tinha um elenco que, meu Deus, né? Eu elogiei o elenco, porque realmente é bom, né? Dessa série de Olimpo. Mas o de Elite da primeira temporada, imbatível. Acho que a segunda temporada é imbatível. A segunda temporada é o prime de Elite, né? Em termos de elenco. Mas, enfim. Vou falar agora com spoilers, beleza? Bom, aí a Maya, ela descobre, né, o que o Olimpo realmente estava fazendo. Ela passou a série inteira atrás da Núria pra tentar descobrir o que tinha rolado com ela e tudo, onde que ela tava, né, tinham tirado ela lá do hospital e tudo. E aí, no fim das contas, ela finalmente descobre que o Olimpo, né, tava dopando, né, os jovens ali, né, a galera tava tudo se dopando, né, tava todo mundo se dopando, e aí, na verdade, esse doping da Olimpo é um doping que era indetectável, né, nos exames. E a Maya, ela já tava zela da cabeça, né, cara, porque a mãe dela cobrando ela tinha sido chutada ali do negócio do time, ela não tava bem, ela tava meio que brigando com o namorado dela, então, tipo, ela tava cheia de coisa na cabeça, ela tava o que nós chamamos no meio dos esportes de churrascada, né. Então, cara, tipo, a guria, velho, ela tava assim, alçapão do fundo do poço. E aí, ainda por cima, a menina se machucou, né? A Fátima se machucou. Ela foi lá colocar um laxante ali na bebida ali da Fátima pra Fátima não competir. No fim das contas, ela não conseguiu, porque ela foi pega. E aí a Fátima caiu na escada. Assim, eu sei que tem gente que tá na dúvida aí se ela caiu sozinha ou se essa queda foi provocada. Cara, eu voltei a cena algumas vezes. Ela cai sozinha. Entendeu? Se numa segunda temporada eles colocarem que, nossa, aí a Maya colocou um negócio no tênis dela pra ela escorregar, não sei o quê. Aí é uma invenção do roteiro pra segunda temporada. Porque ali na primeira dá pra ver claramente que não tem ninguém atrás dela e ela cai sozinha. Então, assim, né, até então a nossa informação é essa, de que ela caiu sozinha, a menos que para a segunda temporada eles coloquem ali um plot de que a Maya provocou essa queda de alguma maneira. Enfim, ela não aparece atrás nem nada. Aí, né, a Maya, ao invés de ser a substituta imediata, né, ali não, a Núria escolheu a outra. E depois a gente percebe que, na verdade, isso foi um jogo psicológico, né, da Núria. Por quê? Porque ela queria que a Maya também se dopasse. Porque a Núria também, ela fez ali o antidoping, foi indetectável, né, o doping nela. Tinha algumas alterações ali, mas aí, né, acharam melhor deixar passar. A Maya, você imagina essa pressão na sua cabeça, né? Você tá, não, eu vou desvendar, porque ela convence ali os outros patrocinados, né, do Olimpo, de também denunciarem o Olimpo. E aí ela tá com essa pressão na cabeça dela, da mãe exigindo coisa dela, de que ela precisa se provar, né, porque foi a chance que ela recebeu ali no final. E de tanta coisa, assim, ao mesmo tempo, né, ela acaba aceitando, né, o doping. Ela acaba aceitando entrar nessa com a Núria, e a gente entende que o que a Núria fez de escolher a outra tinha sido um jogo psicológico com a Maya pra convencer ela de entrar nessa também. Então a Maya, sim, ela se dopa também, o que não é condizente com a postura da personagem ao longo da série, mas é condizente com o estado mental dela, né, porque ela tava realmente muito mal da cabeça, assim, e ela viu isso como a última saída que ela tinha, né, como esse momento de tipo, tá, se eu me dopar eu vou ter a chance de me apresentar, então eu vou me dopar porque daí eu vou ter essa oportunidade de participar dessa apresentação. Então, elas quebram um recorde ali, né, de piruetas, elas fazem 13, se eu não me engano, e aí os amigos dela, que também iam denunciar o Olimpo, percebem que ela tava dopada. E aí eles ficam, tipo, todo mundo com uma cara de bunda, né, porque por motivos. E aí, no final, a Maya, ela desmaia ali na piscina, né? Então, a gente não tem muito aí o que vai acontecer. Muito provavelmente vão resgatar ela ali da piscina, daí vão ver o que aconteceu. Aí os amigos dela vão brigar com ela e não sei mais o que, né? Então, tipo, a gente já vai começar a temporada, a segunda. Eu tô falando começar como se já tivesse sido renovado, né? Ainda não foi. Mas, muito provavelmente a gente começaria uma segunda temporada ali meio com uma intriga, né? Entre a Zoe, o Christian, o Rock e a Maya, né? A gente tem outras tramas que eu não falei tanto na parte sem spoilers, dos outros personagens, né? A Zoe, ela tem essa questão de que ela não quer muito treinar, que, né, não faz muito sentido, né? Porque ela tá ali no negócio do centro de treinamento, mas tudo bem. E aí ela tem ali, né, a colega de quarto dela, que depois acaba se tornando um interesse ali mais próximo, né, interesse amoroso e tal. Ela é uma personagem intersexo, né, a Renata. E isso também é um plot que é bem interessante, eu não queria falar na parte sem spoilers, porque eu acho que é um spoiler, né, falar que a menina é intersexo.
Mas, pra mim, esse plot da Renata é interessante porque nós sabemos, né, de histórias de atletas que são intersexo também, então eu achei bom eles colocarem isso, né? Ela fala sobre... Ela tinha sido proibida de competir e depois o tratamento hormonal deu certo, então, assim, é bem importante colocarem também isso ali na história. Eu, particularmente, esperava mais do plot da Zoe, eu achava que ela ia enriquecer mais, acabou que a história da Amaya é muito mais interessante, assim, pra gente assistir. E eu acho que a história do Rock também é uma boa história, assim, né? O Christian é meio secundário da Amaya ali, mas pra mim a história do Rock é bem interessante também, porque ele é assim, é mais da vida pessoal dele, né? Do que dele como atleta, assim, né? Claro, tem a questão da mão e tudo, apesar de que depois que ele, tipo, ele usa o doping ali, né? E daí ele percebe que tem alguma coisa muito bizarra nesse doping, porque ele não sente dor, né? A mão dele tá um bagulho desse tamanho e ele não sente dor ali, né? Nem no braço, nem nada. Mas, de um modo geral, a maior trama dele é romântica, né? O interesse dele ali pelo colega ali da equipe, tudo, então ele... Só que ele, ao mesmo tempo, não queria ser, tipo, a cara do LGBT no time, tipo, ele queria só fazer a dele, sabe? Ele queria que o fato dele ser gay não fosse uma coisa relevante, assim, sabe? Porque, gente, teoricamente não era pra ser, né? Era pra ser, tipo, ele é gay, tá, que bom, tipo, beleza, não era pra ser algo, né, o fato dele ser gay. Então, tipo, ele não queria, assim, ser a cara ali do negócio, ele queria só fazer o dele e é isso. Então, eu entendo super, assim, tipo, o personagem ficar incomodado com as coisas, porque não era o que ele queria, né, ele queria só representar ali a Espanha no rugby e tal, e é isso. Ele é bem responsável, né, e tal, então a gente tem essas questões da competição de rugby. Não sei, talvez teriam esportes mais interessantes pra eles terem escolhido pra essa série, né, assim, sendo muito sincera, eu sou uma grande apreciadora de esportes, tá, grande mesmo, assim, eu acompanho tudo que é coisa que vocês imaginam, só que eu consigo pensar em alguns esportes que talvez sejam mais interessantes pra trazerem ali, né, pra história, e outra, né, o centro só faz atletismo, rugby e coisa de natação, tipo, não tem mais nada? É um negócio daquele tamanho? Não tem outras modalidades? Não tem uma ginástica? Não tem um basquete? A Espanha é boa no basquete, sabe? Enfim, né, enfim. De modo geral, como eu falei, achei a série legal, achei que ela tem potencial aí de ter boas temporadas. Gosto do elenco, acho eles bons atores, e as tramas aí, elas vão acontecendo, né, vamos ver aí se ela vai ser renovada, só que assim, se ela for renovada, eu acho que continuar muito intrínseco nesse negócio do Olimpo, da marca Olimpo, é complicado porque é o nome da série, né? Então, tipo, não tem muito pra onde eles fugirem. Só que eu acho que esse negócio do doping, tipo, já deu, entendeu? Eles vão, tipo, na segunda temporada até metade tinha que encerrar essa história aí dessa marca e começar outro rolê, entendeu? Só que é o nome da marca. Até a Maia, na última cena ali, quando ela vai competir, a maquiagem dela é uma alusão àquele Y, né? Que é o colar que eles usam. Tem os risquinhos aqui igualzinho. Mas enfim, a roupa dela também tem o coisa aqui. Mas, assim, pra mim não é uma trama que rende muito, entendeu? Essa história do doping. Eu acho que é uma história que, no máximo, até metade da segunda temporada tinha que estar resolvido. Por mim, tinha que estar resolvido só na primeira, mas tudo bem, né? No máximo da segunda, pra mim, já tava bom. Eu não sei se eles vão querer alongar por muito tempo. Enfim, vamos ver. Vamos ver se a série vai ser renovada primeiro, né? Eu sempre falo aqui como se ela vai ser renovada e depois chega na hora ela não é renovada, né? E daí vocês depois cobrar comigo como se eu tivesse culpa. Que hora quando as pessoas vêm pedir pra mim e falam assim, fala pra Netflix fazer tal coisa. Eu fico, gente, vocês acham que eu tenho o quê? Um contato, uma linha direta com a Netflix Espanha pra eles renovarem o negócio, gente. Não é assim que a banda toca na minha vida. E, enfim, gente, é isso. Me contem aí o que vocês acharam de Olimpo. E um beijo pra vocês. E até a próxima.